estudado, né, para o que a gente está entendendo até agora, né, a posição da gente também, como o irmão Marcos pôs, né? Então, a gente, desde que o irmão Carlos trouxe a questão da ceia, né, foi o irmão Carlos que deu uma... né, e a gente... Não sou culpado de nada. Não, mas pro bem, né, o eterno, na verdade, através do irmão, né, então a gente também, né, vinha com a mesma ideia do cristianismo, né, nunca cheguemos a estudar, né, e realmente quando a gente começou a estudar, a gente já viu que existe bastante coisas que não estão certas, né, como a parábola que o mestre falou, né, e o Yoshua falou, ele fala que o reino de céu é semelhante a um homem, né, que cava, né, e constrói cava muito fundo e constrói a sua casa na rocha, né. E o outro, né, que construiu a sua casa na areia, né, vem o vento, soprou e logo derrubou, né. Então a gente, a Torá, né, ela é isso, né, ela é a rocha, né, onde a gente tem apoio, a gente tem alicerce, né, na estrutura da nossa casa, né. E como o irmão trouxe já várias, né, passagens, né, o Novo Testamento, ele é areia, né, muitas das vezes, né, porque muitas coisas ali a gente não tem alicerce, né. A gente põe o Novo Testamento em questão para pesquisa, a gente vai ver que muitas coisas ali são enxertos, né, são como pode, né, nem ponharam na boca do mestre, né, esse é o meu sangue, né, bebam, né, do meu sangue. Se a gente for na Torá, o que a Torá diz, né? Isso é uma quebra de Torá, né? O sangue é a vida, né? Não bebam o sangue, né? Então só isso já nos dá o suficiente para a gente entender que Roma, né, através, né, de enxertos, ela né, blasfemou, né, como as profecias falam, né, que ela iria blasfemar contra os santos do Altíssimo, né, e contra o Altíssimo, né, e realmente, né, ela precisou, né, como o irmão Marcos falou, de uma boca, né, e mandou escrever e deu, né, a todas as nações, e todas as nações, né, beberam do seu cálice, né, da sua constituição. Então a gente vê, né, que o Novo Testamento ele tem muita contradição, né? Existe muitas contradições. Os irmãos já, né, sabem bastante também, né, mas é bom a gente normalmente está frisando, né, que aqui tem um pouco de passagens que contradições do Novo Testamento, né? A gente vai ver, né, Shaul, né, com Jacó, né, que eles punharam até o nome de Tiago, né, Efésios 2, né, versículo 8 e 9. Então diz assim, né, Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é a sua realização, mas um presente de Elohim. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto não tem de que se gloriar. E a gente vai ver que em Jacob, né, já está dando contradição com o que está escrito aqui. Seria no livro de Tiago? Isso.
capítulo? Capítulo 2, versículo 14. 14. Uhum. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovam? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Então você vê que já deu contradição na próprio Shaul, né? Se contradizendo, né? Que uma parte ele fala que só precisa de fé, né? E na outra ele fala que precisa de ações, né? Então, no Novo Testamento ele é bastante contraditório. E a Torá fala de ações, né? E a Torá fala de ações. Verdade, daí o Paulo está batendo com a Torá, né? Está alinhado com a Torá. O que o Mashiach falou para o jovem rico lá, né? Ele chega e pergunta, né? O que preciso, né, para herdar a vida eterna, né? Guarda os mandamentos, né? Então precisa de ações, né? Guardar os mandamentos. Se fosse algo místico, né, como uma graça que foi lida ali, né, em português, né? Isso. Não tem cabimento, né? Uma teoria bem romântica, né? Então, como o irmão falou, né, uma das questões que a gente vê, né, é a quebra de Torá, né, que ponharam na boca do Mashiach, falando, né, mandando ele beber o vinho, representando, mesmo em representação, é uma quebra de Torá, né, não dá. Então, e o corpo, né, a gente sabe que, né, a Torá também proíbe, né, comer carne humana, né, imagina, é uma coisa bem terrível, né, então, e como o irmão falou, né, a gente foi para a passagem de Êxodo lá, né, aonde até então nós não sabíamos que tinha a palavra Ad, né, do hebraico lá, né, então até o irmão Mauro que trouxe, né, a questão que quando é eterno mesmo, né, algo que não termina, tem que ter essa palavra Ad, né, daí é um reforço na questão de perpetuidade, né. Então a gente, que foi o irmão Marcos, acho que foi a chave do irmão. Só para uma ressalva. Quando ele lançou essa questão, o sentido foi de que, será que é eterno mesmo? Ele quis questionar, na verdade. Né? E quando nós que não sabemos, assim como ele sabe, mas a gente sempre quando não sabe, nós vamos às pesquisas, para a gente aprender realmente com os especialistas, né? E a gente viu que realmente confirma, né? Que a de Olam é eterno mesmo, é sempre. Entendeu? Não existe não existe uma interrupção. Se existisse uma interrupção, onde então na Torá está, quando seria essa interrupção? Ou então até quando então duraria, né? Essa que seria uma festa fixa? Qual seria o prazo de validade dessa festa? Será que nós temos um verso em hebraico onde confirma isso? Não existe. Então é forçar, né? Como o irmão falou, né? Até então ele trouxe várias passagens, mas tudo com interpretação, né, irmão? Então, como a gente falou, né, interpretação, né, irmão? Aí na interpretação, todos fora de contexto, todos, né? Então, aí não tem como a gente aceitar, né? Então despertou a curiosidade nós de estudar, né? Então, só por isso, né? Por ser uma festa fixa, Ad Olam, e o próprio Mashiach, né, ter falado que é algo que ele vai voltar a fazer, né, quando, né, ele ressurgir, então isso já nos dá a ideia de algo que... Também vale a pena salientar, por exemplo, quando Shaul e os outros estavam falando de fé, como que a gente, no caso, entende fé do povo hebraico concernente aos 5 sentidos do corpo humano. E o hebraico foi, obviamente, vindo daquela parte, né, da região da hebraica que é relacionado com os 5 sentidos, né? Então, por exemplo, quando ele fala fé, o que ele está falando? É o encorajamento de andar no caminho do tetagrama. Então, por exemplo, não é só o fato de acreditar fortemente numa situação. É o fato de ter o conhecimento da Taná, conhecimento da Torá. E aqueles irmãos que estão longe, estão de lado, ir lá e conversar com eles e falar da Torá, falar da Taná e mostrar o caminho do tetagrama. Mas ao mostrar aquilo ali, por exemplo, o que Shaul fala? Mas se você vê o teu irmão que não tem roupa, não adianta você pegar e encorajar o cara na Torá, na Taná, mas falar, então continue andando, e o cara continua andando naquele caminho, mas nu. Não, você fala da Taná, fala da Torá,
encorajar ele a andar naquele caminho do tetagrama, você tem que também às vezes dar roupa, tem que dar alimentação, tem que dar às vezes uma estadia, porque aquele caminho na verdade se torne real, que seja uma situação palpável, vai andar, né? Então não é só aquela situação mística de fé, de acreditar, então tem mais do que aquilo, né? Isso que o irmão está falando ali me fez lembrar de uma passagem, o seu irmão que está preto na TV, ela fazia apenas um comentário, se não vale a minha memória, gregamente falando, no livro de Eclesiastes, Provérbios, onde ele fala, o sábio fala sobre isso aí. Ele fala assim, daquela pessoa que chega, de alguém que bate a porta e fala, e bate, daí a pessoa que está dentro acorda. Vamos fazer uma ilustração aqui. Quem está batendo? É o João. O que houve, João? É o seguinte, esfriou muito e as minhas cobertas não estão sendo suficientes. Por favor, você tem mais alguma coberta para me arrumar? Mas João, a essas horas, 3 horas da madrugada, João, volta a dormir, já você se esquenta. É isso que é a fé. É você levantar, se condoer com o teu próximo e fazer algo palpável mesmo. Não adianta falar de fé. Ele falar de fé misticamente, como se fosse uma mágica. Talvez dar um apoio. Certo? Certo. Então, muito bem lembrado. Então, a gente vê que isso é bastante usado, né, no meio aí do povo, né, que não, hoje nós não precisamos mais porque o Machia já fez tudo por nós, hoje é só nós, aleluia, Esperar. então, né, então isso não é verdade, né, isso a gente vê que as escrituras não apoiam esse tipo de pensamento. E como nós, né, falando dos mandamentos, o próprio Machia, né, se a gente for ver ali, né, falou, né, eu não vim para abolir a lei. Então, até que os céus e a terra passem, né, nem nada cairá da lei. Então, como pode agora o Machia vir abolir algo que o Eterno tinha instituído como, né, uma festa para o seu nome, né, para o seu grande nome, fala lá, né. Então, essas questões a gente, né, precisa pensar bastante, né, que a gente volte, né, que nem o irmão falou, né, a gente está fazendo techuvá, né, aos mandamentos do Eterno, retornando, né, ao Eterno, né, como o irmão falou também lá de Irmiarro, né, 6 lá, né, que fala, né, lembrai das veredas antigas, né, porque encontrarão nela descanso para a vossa alma. E muitos lá, vai falar, né? Muitos falaram, não, nós não queremos, né? Realmente, né? Recusamos, né? É complicado, né? Então, é isso, né? A posição da gente é essa, né? A gente dá crédito no que está escrito, né? Como vem algumas interpretações, até alguns pontos de tradução, né? Acho que lá foi trazido do Salmo, lá em questão que nenhum dos meus ossos foi quebrado, né? A gente foi para o hebraico, viu que lá não se trata de ossos quebrados, né? No hebraico está contados, né? Ossos contados, né? E não quebrados, né? Então a gente vê que o que realmente está escrito não está batendo com todas as interpretações, né? Que o cristianismo, né? Porque eu aprendi as interpretações que o irmão trouxe ali, eu já tinha ouvido, mas no cristianismo, né? Nunca. Então a gente, é tradição, né, irmão? A gente pega por tradição. Vai levando e passando. Passando, né? A tradição é uma das maiores. Até eu estava lendo aquele livro da Rebeca lá, né, no diz que nos Black Shabbat, até hoje, o que eles fazem lá? Tomam sangue e comem carne de gente. É um ritual satânico que é feito. Então, nossa, isso vai nos, né, da onde nós estamos saindo, né? Porque é uma transgressão, uma coisa forte contra a Torá, né, que o Eterno instituiu. Então, jamais o Machia, né, que nós cremos em Yehoshua, né, Ben Yosef, iria, né, falar, né, contra a Torá do Eterno, contra os mandamentos do Eterno. E ele mesmo falou, né, que ele não veio para fazer isso. Então, mas é isso, irmão. Tem bastante coisa sobre o Novo Testamento, né, que a gente for ver, né, contradições, enxertos, né, que não existem.
né, questão da divindade de Cristo, bastante coisas, os irmãos já estão tudo, né, também, né, alicerçados nessas questões, né, estão tudo, o próprio, né, como o irmão está estudando o grego, ele, né, nos traz bastante, né, nos tira bastante dessas traduções, né, bastante coisa que hoje existe, né, na Bíblia, e se voltarmos para o grego, não existe, né, não tem, né, nos códigos. Né. Então, é isso, irmão. Eu só quero, não que nós, como o irmão falou, não que nós negamos o Novo Testamento, mas em questão de halahá, né, que é a expressão no hebraico, né, que é autoridade doutrinal, né, o Novo Testamento ele não tem isso, né, somente na Torá, né, questão doutrinal, o mandamento é só a Torá. Né. Então, o Novo Testamento ele é algo, um período histórico, o qual, né, o Mashiach, né, Ben Yosef, pisou, né, na cabeça da serpente, e é isso, né, que ele vem fazendo. Não vem para mudar nada. Então, e a gente vai, né, deixar por irmão Mauro trazer mais, né, mais alguma coisa. E é isso, irmão. Quero agradecer a oportunidade. Tem bastante coisa, mas a gente vai estudando aos poucos para a gente chegar no É mais isso, irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso mestre Roshua. Sim, seja. Faço para os irmãos. Né? Próximo. Não faço? Eu nem vou me levantar daqui para ir ali, porque você já viu o que é o cristianismo pagão, né? Mas é verdade, hoje nós... por causa do quadro, às vezes... Não, o quadro não, mas é outra, não vou passar por irmão aí. Mas não tem nada a ver, não é uma crítica também. Então, para você que está assistindo esse vídeo, especialmente a você ou a vocês, né, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Veja bem, nós que estamos hoje reunidos aqui, e das outras vezes, os outros irmãos que não vieram, e hoje não puderam estar conosco, nós vamos deixar uma coisa bem clara. Muito bem. Luz, ação. Veja bem, nós não somos assim um grupo, vamos dizer assim, no sentido como se fosse lá um cristão, um protestante, um batista, etc. Quem somos nós? Nós somos pessoas que, devido à leitura e pesquisa, a gente está tendo um outro conhecimento. Cada um de nós aqui, nós não somos nem acadêmicos, né? Embora, por outro lado, nós sabemos ler, sabemos escrever e, obviamente, sabemos pensar, sabemos raciocinar. Então, esse dom do ser humano a que nos leva a certas verdades. Como o tema aqui, entre aspas falando, seria, no teu entendimento, a chamada religião, no nosso caso, em se tratando de Bíblia, chegarmos ao entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento é assim, de que nós voltemos a realmente entender quem é o Criador. Isso que você chama de Deus, simplesmente Deus. As pessoas resumem só a isso, mas a gente está, como eu uso uma expressão, os irmãos usam uma expressão, aquela questão de cavucar mais embaixo. Como você cavasse um terreno em busca de um tesouro, né, escondido ali. Então, aqui não tem disputa, a interpretação, e aí o que nós trabalhamos hoje é aquilo que você já está sabendo, ou está cansado de saber, referentes aos idiomas, as quais foram escritas a chamada Bíblia, né? Então, escrituras hebraicas, em se tratando do que você chama de Velho Testamento, com alguns pontos em aramaico, e ao que você chama de Novo Testamento, a gente estuda o grego koiné. Então, lendo e estudando, inclusive, material acadêmico, materiais de bons professores, e acessando assim material, por exemplo, até na própria internet, que tem se tornado uma ferramenta assim, hoje ficou muito mais rápido, né? Você ter conhecimento na área de filologia, você ter conhecimento na área de, vamos supor assim, numismática, história, a própria, como fala, a escavação, a arqueologia, entre outras ciências, né, que eu não estou lembrando aqui, né? Então tudo isso ela só vem a confirmar, a corroborar com a gente, né, com o nosso conhecimento. Então, quando nós nos juntamos, não é que nós queremos
criar inimigos, né? Como assim, vocês não gostam do cristianismo, protestantismo ou algo mais. Não. A gente só está lendo e estudando de uma forma mais livre. Esse livre, é importante eu passar aqui, esse meu comentário, por exemplo, de um diálogo que eu tive com um colega, lá na faculdade. Em determinado momento, nós começamos a conversar sobre a tal da religião, né? E a gente foi para o lanche, e ali, no calor da discussão, entre aspas, falando que nós não estávamos brigando, né? Nem estamos discutindo. Chegou um determinado momento que eu falei para esse meu camarada, esse meu colega de trabalho, que ele não era um homem livre. Ele não é um homem livre e até hoje ele não é um homem livre. Eu estou repetindo aqui, apontando para a câmera. Você não é um homem livre. E muitos não são. Aí ele meio que se revoltou, até se assustou com a minha expressão. E ele falou, não, eu sou um homem livre, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu saio, eu vou. Eu falei, não. Você não está falando comigo sobre religião? Então, você é um escravo, você e tantos outros. Mas como assim? Você não é um homem livre. Eu sou um homem livre. Eu já fui como você. Hoje eu sou um homem livre. Mas como assim? Eu vou explicar para você. Tudo que você sabe, ou você acha que sabe, você aprende de quem? Você aprende com o pastor. Ou você aprende com o padre. Você entendeu? Mas em algum momento você já questionou isso? Será que você tem aquele poder de chegar na frente de uma autoridade eclesiástica e dizer que você não concorda com isso? Se você for muito corajoso na frente de todos, você até pode fazer. Mas os resultados depois, você sabe que serão outros. Isso todo mundo sabe. Ok, alguém pode aí falar, não, mas Deus colocou pastores, né? Deus colocou esse ou aquele para... Não. Eu discordo. O que você está chamando, por exemplo, de dom, não é dom, é cargo. E na verdade, seria o dom mesmo. Ok? Por exemplo, assim, de você ser um diácono, é você gostar do enfermo, é você gostar da necessidade. Porque não adianta eu ser um diácono ou um pastor, mas de repente eu não gosto de entrar numa casa mais simples. Eu tenho medo de tocar naquele doente, naquele que está sangrando, ok? Eu não tenho para chegar numa favela, levar um alimento. Então, isso é cargo. Aí você não tem coragem de chegar numa favela onde os caras estão armados, muitas vezes. Então é diferente. Então, quando eu digo que a pessoa não é livre, é por isso. Então, hoje nós aqui, nossos companheiros aqui, irmãos que defendemos essa fé, porque nós temos base para provar isso, nós somos livres, éramos escravos. Porque tudo que eu fazia, agora vou falar meu nome, Carlos Jaffaroli, eu fazia, por quê? Porque o que eu ouvia era uma interpretação ou uma revelação, entre aspas falando, né? Tá certo? Como todo o pessoal fala, não, a palavra vai ser revelada, né? Então eu pegava aquela revelação, que assim seja, ou aquela interpretação, e vou fazer aquilo. Vou fazer isso. Né? Então o cara interpretava, revelava para ele, vinha para cá, então ele fazia isso. Então eu era um escravo. Só que quando você começa a ler e estudar, aí você se torna livre. Por quê? O que é a nossa base? Então hoje a gente tem no celular, por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo, né? Uma ferramenta, uma das mais avançadas para você estudar hebraico, grego, aramaico, ou qualquer outro idioma. Mas como nós vamos falando de escritura, isso aqui. Os irmãos aqui têm também os livros. Então a nossa base o que é? A gente vai justamente no hebraico, no aramaico, no grego, né, ver o sentido. Se eu que não sou acadêmico, não sei, eu bem sei que aqui na minha cidade ou em outras tem a faculdade. Eu posso mandar um e-mail para um X professor, ele vai explicar o sentido da palavra. Isso independente de religião, se ele é um ateu ou não, entendeu? Mas a raiz, o sentido do termo vai ser explicado e eu vou entender. Então, eu não dependo mais de um pastor, não estou sendo contra a pessoa, veja bem, eu não dependo de um padre, ou seja, de alguém, nós aqui, nós não dependemos um do outro mais. Todos nós compartilhamos a informação, todos nós estamos no mesmo nível, basta a pessoa querer. Agora, se a pessoa só aceita, né? Uma boca falando e 1000 ou tantas outras ouvidos, né? Só realmente ouvindo e aceitando, e não questionando, né? Então,
referente a alguns pontos que os irmãos estão sempre levando ao par, quem está tocando essas ideias, né, irmãozinho? Não é no sentido assim de chegar, eu não aceito mais por não aceitar. Tudo tem que ter uma explicação, né? E a explicação, ela está justamente na raiz da palavra, seja em português, seja em qualquer idioma desse mundo. Nem vamos falar de hebraico, aramaico ou grego. Pode ser qualquer idioma, italiano, inglês, não é mesmo? O português, pega bem, se você tem um amigo semita, vamos falar um judeu, e ele vai aprender o português, veja a dificuldade que ele vai ter em aprender o idioma português brasileiro. Você explicar as variantes do som de S, CH, X, SC e assim vai. Não é mesmo? Eles têm as formas verbais para saber o passado, o presente, o futuro. E nós, como que a gente vai saber que eu estou comendo, ou que eu comi, ou que eu comerei? Como que você vai ensinar isso para eles, gente? É relativo, mas o que manda é a base. Entendeu? Então pode ser em qualquer idioma. A gente está comentando aqui sobre as escrituras por causa das escrituras. Então é o hebraico, é o aramaico e é o grego. Tá. A questão que a gente tem é justamente quando o Eterno promulga, né, aquilo que é melhor para o ser humano. É para o ser humano. Tá certo? Depois, claro, ele tem os escolhidos dele. Mas na verdade ele quer o bem para todos. Então, muitos têm falado assim, o Deus de Israel é um Deus assassino. Você veja, ele entrou na terra de Canaã, matou os velhos. Você veja lá que o Josué, ele manda matar velho, manda matar criança, os bois, tudo. Mas você está falando apenas de um texto. Você tem que entender o contexto da história. O porquê que acontece isso. Será que o Deus que você está falando é assim mesmo que ele age? Ou você está indo pela tua mente, interpretação, ou pela boca de outro, interpretação de outro? Então isso que é importante. Então a gente faz isso. A gente lê tudo mesmo, nesse sentido, para ter entendimento. Porque é impossível que um Deus, na tua linguagem, que diz assim, que é para eu amar o próximo, mas manda eu entrar lá e matar, não é mesmo? Então não bate. Então é incoerente, né? Mas não é bem assim que acontece. Então é por isso que nós lemos, estudamos, consultamos, né? Não no sentido assim de pessoal, de não ter amizade com ninguém. Não. O objetivo nosso, o irmão Heraldo, a irmã Ana, Nino, todos nós que estamos aqui, o irmão Leandro e outros que não estão aqui, o objetivo é um só, é entender cada vez mais. Quando você entende cada vez mais, você consegue entender o Eterno, a vontade dele, não a de cada um, né? Então, os pontos que os irmãos têm levado, e o que a gente está estudando, com a ajuda dos especialistas, das gramáticas, um ajuda o outro, os dicionários, é justamente entender o Eterno. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Né? O Novo Testamento, por exemplo, até pelo contrário. Por exemplo, ele até ajuda a refutar interpretações. Interpretações. Então, por exemplo, no caso da ceia ali, o que as pessoas entendem que é peça é deipinon. Deipinon é um jantar grego. Você entendeu? Então é outra conotação. Se você pega lá, por exemplo, a pessoa fala muito em Novo Testamento. Quando pega lá Mateus 26, 26, 27 e 28, ali os versos, mas será que o termo lá em grego, ele está querendo dizer esse novo? Existem várias palavras em grego, ou algumas palavras em grego, para dizer que algo é novo. Mas no grego, o que quer dizer isso mesmo? Então temos que estudar. É isso que nós fazemos. Nós não queremos fazer algo porque nós não queremos fazer, ou porque nós odiamos o companheiro da outra religião. Não é essa a questão. É que existe apenas dois caminhos: verdade e mentira. Só isso. Não existe meio termo. Não é mesmo? Não existe meio termo. É o ou não é. Então, claro que nós não sabemos tudo, mas estamos estudando. Não temos falta material, mas nós estamos investindo. A questão então é isso. O novo chamado, o Novo Testamento, que para mim não tem nada de Novo Testamento, é uma coisa que a gente estuda bastante, a gente filtra bastante os textos. O que a gente considera bastante é a palavra do Eterno, que a palavra dele não muda, é o que ele falou.
o bem para cada um, seja das civilizações antigas, ou a nossa geração e as que virão também, né? O Eterno só quer o bem. Só quer o bem. Basta você ler, estudar, pesquisar. Eu acho que é isso, né, irmãos? Não tem muito assim, fora do que citar, né? Enfim, o grego está aí, os dicionários, né? A questão do pessoal, o irmão já trouxe bastante. O peça, o irmão explicou, ajudou as festas, né? O irmão ajudou a explicar as festas, né? A gente entender, né? Queria aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos e também dar alguns exemplos, não dentro do assunto que vocês estão colocando. Mas o cara não quer chegar aqui para... Não estão Você aqui no meu lugar, Bem, eu queria aproveitar a oportunidade. Só licença, vamos fazer uma correção. Agora vou ficar na frente da câmera aqui, é importante, não é uma correção. A irmã falou assim, queria. Veja bem como uma questão de idioma é importante. Esse queria é condicional. Então você tem que falar assim, não vou ter que corrigir, mas só para ficar bom para quem está assistindo lá, né? É assim, eu quero. Heraldo, hoje eu quero dizer que te amo. Não quer dizer, Heraldo, que dizer que te amo. Mas o que eu te amo aqui é aquele amor de Davi para Jonathan. Entendeu? Então é isso. Eu quero e te digo. Agora, condicional é uma dúvida. Olha, eu queria dizer que talvez eu vá. Eu estou tirando uma dúvida, mas é só uma correção não para a irmã. É só para quem não está assistindo, do que a gente fala de coração mesmo, como a irmã vai fazer. Bem, eu agradeço a oportunidade que cumprimento os irmãos em nome do nosso Todo-Poderoso, do nosso Eterno, que nos abençoe e nos agracie com o seu grande poder da bondade, da misericórdia, do perdão, do amor, do seu grande e eterno amor e da sua grande e eterna sabedoria para conosco, pobres seres humanos em busca de uma verdade e única verdade que é o seu caminho, né? Que é a sua trajetória que Ele nos deixou para nós, dentro da sua bondade e misericórdia, nós obedecemos. E pedir a todos que vai ter a oportunidade de ouvir esse vídeo que dê essa chance a si mesmo de tirar a sua viseira e ter a curiosidade de buscar os horizontes da verdade do Eterno. Que é isso que Ele espera de toda a humanidade. Que saia das veredas que o homem coloca para cegar o ser humano e entrar nas veredas antigas, sim, as veredas antigas do Eterno, que é isso que Ele espera de nós. E com todos os nossos defeitos, falhas, ainda assim tem misericórdia de nos dar a oportunidade de abrir os nossos horizontes de entendimento para ter a curiosidade de aprender, ou ter a oportunidade de aprender a sua verdade, que é única. Que nem o irmão Carlos falou, o irmão Marcos, o irmão Nino, o irmão Heraldo, o irmão Leandro, a verdade é só uma. Ela é ou certa ou errado. Certo? Ou é a verdade ou é a mentira. O Eterno ele não adota meio termos e não deixou para nós adotar meio termos, e sim um termo único, que é a verdade. E queria agradecer, porque vai ser provavelmente o penúltimo ou último vídeo que o irmão Heraldo está gravando para nós aqui. E logo vai estar partindo em busca de outros horizontes, outros entendimentos, em buscar outros possíveis verdades dentro do caminho do Eterno em outro país. Que nesse estágio ele seja uma pessoa abençoada, bem-vinda, amada pelo povo de lá, seja quem estiver esperando ele lá, que é o que a gente deseja, e também agradecer, irmão Heraldo, pela sua presença no nosso meio, pela sua paciência de nos também mostrar um pouquinho do seu ponto de vista de verdade dentro do caminho do Criador, e ter a humildade, a paciência de nos ensinar o que nos passou e também ouvir o que nós tínhamos para ouvir. Não eu, Ana Vitória, mas que sou mais ouvinte do que falante,